Então, sem muita demora, passaria, por favor, a palavra para o Mário Domingos. Obrigado, Mário. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Vou tentar ser breve. Eu não trouxe resultados, mas dentro da... Tem que subir? Ops. Acho que passou um a mais. Isso. Dentro da ideia, né, da jornada de compartilhar e dialogar com todos, né, dividir isso para que depois a gente possa ouvir propostas e sugestões, é uma posição um pouco, não diria provocativa, né, mas tentando instigar um pouco tudo isso. E eu começo trazendo um exemplo, né, ou uma situação que talvez para você seja comum, mas acho que fora daqui não é tão comum, né? É essa separação que normalmente é feita entre o ser humano e a natureza. A gente vive à parte, e viveu à parte, talvez não no nosso meio, né, mas a natureza sempre foi vista como algo à parte, né, tanto em termos de expropriação, né, de exploração, era algo onde a gente buscava recurso, despeja resíduo, e a gente vive à parte disso. E, claro, o outro extremo, né, nós vamos viver à parte para proteger e tornar intocável o que ficou, né? Então, essa visão do viver à parte, por um ou por outro motivo, ela não condiz com a realidade dos sistemas naturais, né? O sistema natural não tem barreira. O sistema natural não respeita a barreira física nem dos próprios sistemas naturais. O que já foi uma barreira física, né? Por exemplo, uma cadeia de montanhas, com aquecimento global e mudanças climáticas, não é nada, né? Os sistemas naturais interagem, né, no sentido mais amplo e não tem como separar isso. E, para mim, foi importante, eu gostaria de trazer isso, porque tem muito a ver com esse museu, um momento que eu descobri isso. Eu sou, enfim, estudei aí na década de 80, e em 1971, a Unesco criou o programa, né, Homem e Biosfera, né, foi instituído. E a primeira vez que eu tive contato com algo desse programa, foi em 1980 e alguma coisa, foi um texto, um artigo sobre uma população nativa africana, né, os Masai, e a relação que eles tinham com a natureza. Eles criam gado para sobreviver, só que quem cuida do gado são os meninos, os homens, portanto, ele só podia ter uma quantidade de gado, de cabeças de gado, de acordo com o número de homens na população, na família. Então, a família, para se crescesse com mais homens, teriam mais gado. Enfim, toda uma relação dessa comunidade, né, com o ambiente que eles moravam, né, que eles viviam. Isso, para mim, foi algo que eu lembro até hoje do texto, né, porque foi marcante essa visão. É exatamente a visão de separar, né, ou melhor, de integrar o ser humano à natureza. Não existe, né, um ecossistema que não sofra intervenção humana hoje, direta ou indiretamente. A gente conseguiu criar uma situação onde, de alguma forma, nós marcamos a nossa presença, né? E eu acho que isso aconteceu porque justamente a gente se via separado da natureza, quando, na verdade, a gente faz parte dela, né? Qualquer ser vivo, se tiver a liberdade, ele vai fazer o que nós fizemos com o planeta, né? Se ele não tiver, quando eu digo liberdade, se ele não tiver os mecanismos de controle. E esses mecanismos de controle nós conseguimos driblar. A gente driblou com agricultura, driblou com tecnologia. Então, nós, né, temos que agora pensar nessas formas, criar também essas formas de controle. A ilha, para mim, representa um pouco isso,
né, num primeiro momento, era essa distinção entre ser humano e natureza, né, ser humano e apropriação, né, e hoje é uma situação inversa. Ela volta, né, ela se propõe a mostrar uma unicidade, né, entre as comunidades, no caso, e o ambiente natural. É um projeto que, para mim, é apaixonante por isso, né? Tentar trazer isso, amarrar essas coisas e, enfim, colocar isso para o público. Então, é aí que entra o nosso trabalho, né? Eu não trouxe resultados, mas a gente está numa fase de diagnóstico, né? Um diagnóstico onde o conhecimento existente, né, sobre a ilha e a região, o entorno, está sendo levantado. Meu diagnóstico científico, né, das ciências naturais, o Plácido das ciências sociais, do conhecimento empírico e religioso riquíssimo, né? Então, é isso que representa essa nossa fase de trabalho. Tá? Então, meu levantamento é desse patrimônio natural, que envolve, né, uma ideia de levantar, né, a visão que a ciência tem sobre toda essa região, né, descrever isso. A gente não está fazendo análise, a gente está fazendo descrição dessas coisas, tá? Para disponibilizar a construção de um conteúdo que vai estar presente dentro dessa ilha, né? A ideia de contar a história natural da ilha, da região, né? Imagina isso aqui há 120 milhões de anos atrás, e o mar estava a 100 quilômetros de distância, né? E essa ilha não tinha um canal, era tudo ligado. Então, contar esse tipo de história, né, eu acho muito interessante. Não estou dizendo que isso vai ser conteúdo de museu de forma nenhuma, mas é difícil a gente não olhar para o lugar e já não pensar, nossa, isso ia ficar muito legal lá, né? Não sou eu que vou definir, mas é provocante pensar esse tipo de coisa, né? Então, a descrição dos ambientes, né, que nos cercam, a descrição dessa riqueza, dessa biodiversidade, né, e, claro, a descrição das nossas interferências. Então, esses conteúdos estão sendo levantados aí nesse meu diagnóstico. Ele está dividido em 3 partes. Numa primeira parte é o patrimônio natural dos ambientes terrestres, né? Então, a gente está falando de clima, associando com extremos climáticos já, né? A questão da hidrologia, né, regional, a questão da qualidade dos recursos hídricos, né, já modificados, já interferidos, né? A geologia, a geomorfologia, enfim, os tópicos associados aí à descrição física, né, desses ambientes terrestres e também dos ecossistemas da Mata Atlântica, ou ecossistemas associados, enfim. Esse é o primeiro ponto que nós estamos levantando. Tá? O segundo ponto, que é o que está encaminhado agora, são dos ambientes do patrimônio natural, mas do ambiente marinho. E a ideia é a mesma, né? Levantar as características oceanográficas, sedimentológicas, as questões de circulação, né, as correntes, né, as questões relacionadas aos ecossistemas marinhos, né? A gente tem do lado de cá uma praia arenosa. Não estou na ilha, né? Do lado de lá para cá, uma praia arenosa. Do lado de lá, um costão rochoso. Um costão rochoso com a possibilidade de a gente criar uma piscina natural, né? Uma poça de maré enorme, onde, o Gui falou, eu posso inverter o periscópio e as pessoas olharem para a riqueza que tem, né, uma poça de maré. Então, a gente está numa fase de descrever
esses ambientes, que são extremamente ricos, né? Se for falar em números de espécies, vocês talvez conheçam, saibam disso, né? São números absurdos. Isso impacta, né? Isso é, de certa forma, provocante. Tá? Então, são coisas para se pensar, para depois a gente preencher com essas informações esses espaços. Também levantando os vetores de pressão, né? Eu coloquei alguma coisa aqui, ainda não cheguei nessa parte, mas, para mim, esses são os principais, né, vetores de pressão na região. Vivo aqui, então, é o que eu sinto, é o que eu vi modificar, e, enfim, né? É o que a gente percebe, né? É magnífico você ver que as baleias estão aparecendo e saber por que elas aparecem nesse período, né? E, coincidentemente, é quando você está estudando a coisa. Então, é muito gratificante descobrir essas coisas. Tem ele é físico, mas ele trabalhava com museus de ciências, o Wagensberg, ele fez a Cosmocaixa em Barcelona, e ele falava do chamado gozo intelectual. É quando você descobre alguma coisa, é o prazer em descobrir algo. Algo que já foi descoberto, não é uma invenção sua, mas por você ter descoberto sozinho, o prazer que isso dá, né? Então, acho que entrar numa ilha, uma coisa que a gente tem que propor do visitante, eu acho que não é nem ao entrar, é no percurso até, é tentar estimular essas descobertas, né, para ele se sentir o desbravador disso, né, para ele perceber, né, essa riqueza por si mesmo. Tá? Então, todos esses conhecimentos, né, vão ser posteriormente integrados, né, transposto para uma língua, né, do museu, com cenografia, com percursos, com informação, etc., né, numa etapa posterior. Mas é muito interessante a gente pensar em contar histórias, né? O Luiz e o Gui contaram uma história aqui, que é a história futura da construção. Todo mundo se mexeu na cadeira, eu estava lá atrás. O Plácido contou uma história, que é a história da ilha. A atenção de todo mundo mudou. A gente se interessa por histórias, né? Não por objetos. Então, a porcelana que está ali no folder, né, ela é importante pela história que ela pode contar. E a gente tem a possibilidade de contar um monte de história aí. A ilha tem desníveis, né? Ela começa abaixo do nível do mar, né? E todo esse gradiente, toda essa diferença são possibilidades de se contar histórias. Histórias da natureza, histórias da sociedade, histórias das comunidades, porque são percursos, são evoluções, né? Então, tem muita coisa para a gente pensar e integrar todo esse conhecimento. E, a partir daí, né, integrado esses conhecimentos, essas histórias vão ser contadas. Lógico que isso depende de acervos que a gente vai conseguir trazer, né, construir, colocar aí, dos temas, né, as narrativas, né, as histórias mesmo que nós vamos contar, né, a expografia é fundamental para contar essas histórias, né, e, claro, definir novas pesquisas e aprofundamentos. Isso é uma terceira parte desse trabalho que a gente está fazendo, né, encaminhando nesse momento. E o mais importante é que tudo que eu ia colocar aí, né, dificuldades e oportunidades. E aqui foram colocadas várias dificuldades, né? Não é dificuldade. Não é dificuldade porque vai ter que ser feito. Então, se tem que ser feito, acabou. Mas é só oportunidade. O Luiz fala, né, uma ilha numa ilha, né?
Uma ilha numa ilha é pensar em algo difícil. Material de construção, recurso humano, enfim. Mas uma ilha numa ilha, quem vai ver um museu numa ilha numa ilha? Bom, ninguém tem. Existem ilhas-museus? Não, existem museus em ilhas, museu histórico, né? A Isabel colocou. Existem até ilhas que têm coleção de arte, mas ela não é uma ilha, isso é uma tipologia nova realmente, isso é uma oportunidade incrível, né? Então, criar esse link do continente, ilha a ilha, né? Esse rizoma, isso é uma experiência fantástica. E você vai ver que vai ser uma curtição chegar até a ilha. Nós temos que criar, claro, mecanismos para isso virar uma vivência, né, diferente, conceitual, educativa, né, em todos os sentidos. Mas isso é uma oportunidade única. Depois, integrar essa área construída que já existe, que o Gui mostrou, né, o Luiz mostrou, a essa área aberta do entorno imediato da ilha. É a história da piscina. A piscina que vai virar uma poça de maré. É o elevador que vai virar um gradiente que vai mostrar a Mata Atlântica variando com altitude. Ou, né, vai mostrar da linha de maré mais baixa até o infralitoral. Então, esse ambiente construído, que, no momento, ele foi... ele passa a ser a nossa matéria-prima, né? E isso é uma oportunidade única. Está construído, está mexido. Nós não vamos causar grandes interferências. A gente tem que fazer esses links aí. Depois, a própria natureza da própria ilha. Aliás, pulei ali, né? Tem um outro entorno maior, é o canal, é a Serra do Mar em frente. Então, toda essa interpretação, né, que todo mundo fala em museu sem muros, né? Isso é piada aqui, porque não tem muro mesmo. Isso passa a ser o nosso acervo também a ser mostrado. Isso é uma oportunidade única. Então, cada vez que eu olho aqui a ilha, que eu estudo, que eu vejo, eu imagino coisas que seriam muito interessantes. Depois, a musealização do patrimônio natural regional. A gente tem algumas coleções. A gente vive num lugar que as pessoas, né, quem convive com quem vem de fora, fica abismado, sai boquiaberto quando percebe a riqueza do entorno. Tem isso não é ordem, né? Mas a questão da musealização do patrimônio cultural é um absurdo a gente não ter nada ainda com essa riqueza. É um absurdo a gente não ter tudo isso posto para as pessoas. A gente tem eventos, né? O Plácido mostrou uma lista aqui de coisas. Você vai num lugar, tem eventos, mas a gente desconhece. Cada vez que você fica num lugar, você descobre novos eventos. Então, disponibilizar isso, né? Quer dizer, trazer à tona todo esse patrimônio, né? Isso é de uma riqueza, de uma oportunidade incrível, que a gente não tem. Falta, né, no nosso litoral, na nossa região, isso. E o principal é fazer isso sobre a visão dos atores locais, com o envolvimento deles. Né? Tem um caso muito bacana no MAI, né, onde eles têm as coleções indígenas, e aí agora eles estão trazendo as populações de origem para ver essas coleções. Aí o cara olha e fala, bom, isso aí, vocês estão interpretando errado, isso não é daqui, isso não tem a ver com isso aqui é usado em outra coisa, numa outra situação, porque é a interpretação do estrangeiro frente àquela situação específica. Então, fazer isso com as comunidades é uma outra oportunidade incrível. Então, dificuldade tem, elas vão ter que ser, né? Nós vamos ter que pular essas dificuldades.
o que tem mais é oportunidade. Tudo é oportunidade nesse lugar, né? Desafio? Com recurso, quando eu digo recurso é vontade, né? Você levanta e faz qualquer coisa. Já tive experiências desse tipo, né? Com a predisposição de todos, envolvimento de todos, num tempo muito curto, se levanta, se constrói um museu, enfim, importante, né? Necessário, para todo mundo aqui, acho que para a gente mesmo. Tá bom? Eu acho que é isso. Você vai encerrar?